Honda City, talvez um dos sedãs ou o sedã mais vantajoso custo e benefício do mercado atualmente. Com a redução dos preços, o carro caiu de 2 a 4 mil reais, dependendo da versão. Então a gente tem o EX, o EXL e o Touring, que é a versão que eu tô testando, partindo de 108 mil reais, que virou 106, até 124 mil reais, que é esse aqui que tá aqui atrás, que virou 120 mil reais. Se você tem uma família grande e as pessoas têm uma estatura razoável, né, longas pernas e precisa de espaço, além disso de um porta-malas muito bom, com toda certeza você deveria pensar e considerar o Honda City. Ele já era um carro bastante espaçoso, agora ele está um pouquinho mais largo, um pouquinho mais comprido, lembrando que o entre-eixos permanece o mesmo e o porta-malas sofreu uma leve reduzida, mas enfim, é um carro excelente para uma família que precisa de espaço, que os ocupantes do veículo realmente são pessoas de estatura alta, porque os bancos traseiros eles têm um conforto gigante, além de toda a tecnologia e segurança que vem no Honda City. O farol é de LED, a frente é praticamente uma cópia do Honda Civic. Ele quer ganhar o espaço do Honda Civic aqui no Brasil. Óbvio que é um sedã menor, de uma categoria abaixo. As rodas são aro 16 e vem nesse acabamento desde a versão de entrada. Você tem uma traseira com essa assinatura também muito bonita em LED. O City, ele ficou mais bonito, mais interessante, é um carro mais moderno, apesar de clássico, ele ficou mais bacana e com muita tecnologia. Se eu quiser dar partida no carro remotamente, eu consigo através da chave. É possível dar partida remotamente pela chave e também pelo botão, a chave é presencial. Você tem um painel aqui que o lado direito, ele é um painel analógico, ele tem um ponteiro aqui, então esse ponteiro é de verdade. O outro ponteiro, ele simplesmente é digital, então é 100% digital, ele mescla entre um e outro. Todos os avisos, tecnologias que avisam a pressão de pneu, enfim, uma série de coisas que ajudam, né, o motorista e também a segurança ao dirigir. O volante é multifuncional, revestido em couro, você tem as aletas atrás do volante, todos os comandos do piloto automático, limitador de velocidade, tem o ACC que a gente consegue utilizar, é muito legal porque tem recursos até de identificar a faixa e você consegue controlar qual a distância do veículo da frente você quer permanecer. Então tudo isso você consegue ao alcance dos dedos aqui no próprio volante, é um recurso bastante inovador em carros dessa categoria. É difícil você ter todos esses recursos somados. Conto para vocês na estrada se esse recurso do ACC ele é mais humanizado, tá? Vocês vão saber isso no teste de estrada. Quando a gente vem para a central multimídia, eu acho esses gráficos muito antigos. Apesar de você ter toda a conexão de Apple CarPlay, Android Auto, você tem sim uma multimídia bastante funcional, mas eu acho ela muito ultrapassada na questão dos gráficos. Indo um pouco abaixo, o ar-condicionado não é dual zone, mas você consegue controlá-lo digitalmente. Você regula a temperatura e a velocidade por esses botões. Mais abaixo nós temos USB, 2 USBs e também uma tomadinha 12 volts. Aqui um porta-objetos, outro porta-objetos que tem a chave, 2 porta-copos, também um câmbio de 7 marchas, onde eles simulam as marchas. Você pode deixar na tecla, na alavanca com modo esporte, ou então até mesmo usar aqui, né, a opção Econ, deixando o carro um pouco mais econômico. A alavanca de freio de mão é tradicional, com mais 2 porta-objetos que cabe o celular e também um apoio de braço com um porta-objetos dentro. Outro ponto positivo aqui do City, acho que é o acabamento. Esse em especial, ele veio com esse interior claro, em couro de verdade lindíssimo. Você tem uns detalhes perfurados, aí outro detalhe liso. Quero só ver com relação às crianças, né? Porque é um banco tão clarinho e tão bonito desse, não sei se é resistente ou à prova de bala contra as criancinhas e seus snacks. Aqui na lateral você tem um acabamento que é mais soft, né? E um plástico rígido um pouco mais acima, fazendo bastante
essa mescla, né, entre os acabamentos de alta qualidade, um plástico mais rígido. O retrovisor é fotocrômico e tem esse acabamento infinito, deixando bem mais sofisticado. Já o espaço traseiro é quase uma sala de estar, olha, sobra muito espaço de verdade. Aqui é quase um túnel ausente, você tem praticamente 4 dedos, é quase plano. Você também conta com uma saída de ar-condicionado e uma tomadinha de 12 volts. Em uma visão passarinho, para vocês terem ideia aqui de quanto sobra de espaço, é algo realmente incrível. E você conta também com Isofix, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todo mundo e um apoio de braços aqui ao meio. Já o porta-malas tem os 519 litros, o que é extremamente amplo. Tanto a entrada aqui, né, ele melhorou um pouco mais. Um ponto negativo é essa alça que infelizmente ela acaba invadindo, né, um pouco do espaço ali do porta-malas. Já o motor é aquele 1.5 flex, agora com injeção direta de 126 cavalos e 15,5 kgfm de torque na gasolina. Uma coisa que chama atenção no Honda City são as tecnologias de carros até mais sofisticados, né? Como, por exemplo, o leitor de faixa e a correção. Eu tiro a mão do volante, ó, ele está corrigindo aqui uma leve curva para a esquerda. Eu estou com o ACC ligado, que seria, ele vai frear se o carro da frente frear, e também ele avisa quando eu fico ou sem a mão no volante, ou o carro por acaso está fora da faixa, ele avisa no painel. Isso é muito interessante. E ó, e como o trânsito parou, ele está diminuindo a velocidade sozinho e vai parar inclusive atrás do carro da frente. O trânsito realmente parou bem. Ele vai reduzindo de forma suave, sem nenhum tranco, e é uma tecnologia que está, digamos, bem afinada. Eu tava até com medo de deixar o carro parar sozinho. Eu sempre tenho esse medo, tá? Em qualquer situação. E eu não pus o pé, não fiz nenhum comando, e o carro realmente responde e age da maneira correta. E o legal do ACC com o piloto automático é isso: você deixa o carro ir sozinho conforme o fluxo do trânsito, que é o que está acontecendo agora. É um câmbio CVT simulando 7 marchas, um motor 1.5, que a combinação não é tão esportiva. Você tem um modo S Sport aqui, o Drive, que é o normal, e também a tecla Eco. Além disso, veja que recurso interessante, tem uma câmera lateral do lado direito que fica no retrovisor direito, e você pode simplesmente acionar esse botão e ela vai aparecer na central multimídia. A posição de guiar, a suspensão é bem calibrada, o carro é gostoso de dirigir. Então, para a família que precisa de muito espaço e não liga muito para motorização, é um carro bem adequado. E não é que ele é fraco a ponto de não fazer o que se propõe. Ele anda bem, mas não é um carro que empolga, né? Ele vai ser realmente honesto. Vou colocar no modo Sport só para vocês escutarem um pouco do ruído dele dentro da cabine. São 5.000 giros a 125 por hora. Agora eu tirei o pé um pouco. Nós estamos na rodovia dos Bandeirantes. Então esse ruído do CVT que é meio chatinho. Aproveitar e fazer uma saída no modo S, pé no fundo. Tem o crescimento, né, do câmbio CVT que vocês escutaram. Eu posso fazer a troca também pelo pedal shift, o que também não causa aquela emoção enorme por conta da potência mesmo do motor. O conjunto não é para isso, mas você tem essa opção das aletas, que é muito legal, eu acho bacana ter. E é aquele carro que a gente gosta, né? Ele não irrita, é bom de dirigir no dia a dia, na estrada. Realmente é um carro muito agradável e aquela boa garoto do nosso teste aí da semana com o novo Honda City. Gente, se vocês estão aqui até agora, por favor, ó, dedo no like sem preguiça. E resumindo, o Honda City em pouquíssimo tempo, é um custo-benefício excelente, um carro bastante espaçoso, adequado e ideal para grandes famílias que precisa de porta-malas, espaço em banco traseiro. Você tem ali todas as regulagens do banco dianteiro também, que uma pessoa de estatura alta consegue se encaixar muito bem.
Falamos logo também no começo sobre os preços, a redução, né? Ele já veio com um preço bastante atraente, agora com essa redução ficou ainda mais atraente. Todos os sistemas de segurança, controle de tração, estabilidade, além daquelas semi-autônomas que nós testamos na estrada. E um ponto importante, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar. Muitos dos carros vêm com conduções semi-autônomas, né? Você tem ali o ACC combinado com o leitor de faixa, aquela correção também do volante, um alerta de colisão, até mesmo uma frenagem, né? De emergência. Tudo isso ajudando ali o motorista. Mas muitas das vezes essas tecnologias interferem na nossa direção, na nossa condução do carro, do veículo. E no caso do Honda City não aconteceu. Eu falo muito isso no meu canal, a gente testa muitos dos carros de vários fabricantes e, impressionantemente, o do Honda eu me senti muito confiante com as tecnologias embarcadas nesse super carro aqui, nesse super carro, eu dei uma exagerada, né? Mas um sedã muito interessante, que eu gostei bastante, custo-benefício legal. Não vem com o motor turbo, em contrapartida faz um consumo interessante na casa dos 13 km por litro na gasolina em trechos misto. Então a vida a bordo é muito agradável, o carro é muito espaçoso. Nós colocamos um carrinho duplo de bebê no porta-malas e coube perfeitamente, sem precisar sacar a rodinha do carrinho. Então eu achei extremamente legal, bem bacana essa questão de espaço traseiro, do porta-malas. Minha mãe, que anda muito com os carros que eu testo e ela tá sempre no banco traseiro, ela falou, mas que carro é esse? Porque tem muito espaço aqui atrás. Então ela tem uma estatura boa, ela tem 1,74 m, quase 75 aí, então uma pessoa grande que precisa de bastante espaço. E foi um dado interessante que eu peguei de um usuário que senta no banco traseiro várias vezes aí de outros veículos. Enfim, gente, é isso. Se gostaram do vídeo, aquele dedo no like. Eu acho muito chato ter que pedir isso, mas a gente pede mesmo. Me ajudem a curtir, compartilhar esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo, né, um comentário sobre o City. Acho que vale colocar na lista, custo-benefício interessante. Você tem ali o Onix Plus, que seria um concorrente direto e o mais vendido, porém ele não tem o espaço todo que o City tem. Tudo bem, tem lá o motor turbo como opcional, né? E tem um consumo de combustível um pouquinho melhor que esse. Mas talvez o City realmente deve entrar aí na sua lista de carros a serem pesquisados para uma futura compra, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo, até mais, tchau, fui!